Olá, galera. Estamos aqui para mais uma aula de matemática, tá? E o assunto de hoje, radiciação, mais especificamente a respeito da adição e subtração de radicais, tá? Então, vamos dar início. A ideia nossa nessa aula é trabalharmos a soma e a subtração de radicais. Então, somando e subtraindo radicais, tá certo? Então, vejamos quando é possível fazer a soma ou a subtração de radicais. Então, observa, só é possível somar ou subtrair radicais se os radicais eles forem semelhantes, certo? Então, para a gente somar raízes, uma linguagem que vocês possam entender, para somar raízes ou subtrair, a gente precisa que os radicais, que as raízes, elas sejam iguais, tá certo? Então vejamos aqui o que é radicais semelhantes. Radicais semelhantes, gente, ó, nada mais é do que aquele radical que possui o índice e o radicando iguais, tá? Então observa aqui um exemplo, ó. Só recapitulando, o que é índice e o que é radical. Esse nzinho aqui, ó, é o que a gente chama de índice, tá? Ó. E esse A, que é o valor que está dentro da raiz, que representa um número, tá? A gente chama ele de radicando. Então, o número que vai ficar aqui na raiz é o índice. E o que está dentro da raiz é o que a gente chama de radicando, tá? E o radical é essa partezinha aqui, amarela, mas que a gente, geralmente, os alunos usam na sala, chama isso aqui de raiz, tá? Só que a gente dá o nome isso aqui de radical. Então, só recapitulando. Quando é que a gente pode somar ou subtrair raiz ou radicais? Quando eles forem possíveis. Só é possível se forem radicais semelhantes. E o que é um radical semelhante? É aquele que o índice e o radicando, eles são iguais. Como assim? Não quer dizer aqui, quando eu coloquei dessa forma resumida, que o radical, no caso, que o índice e o radical sejam iguais, nesse sentido do mesmo radical. Mas sim que nos radicais, por isso que eu coloquei aqui, ó, radicais que possuem índice e radicando iguais. Tá? Então vejamos alguns exemplos. Observa aqui dois exemplos de radicais semelhantes. Vejam só. Analisem direitinho aí. Tá? Vejam o que é índice e o que é radicando. Quando eu falei que precisa ter de uma forma resumida o índice e o radicando iguais, é com os dois radicais. Ó. Observe aqui que no primeiro caso eu tenho um radical que o índice é 3 e que o radicando, que é o número de dentro, é 2. Nesse outro caso, o mesmo modo, eu tenho que o índice é 3 e o radicando também é 2. Então, notem, de primeiro momento, que os índices, eles são o quê? São iguais. Até então, está tendendo a ser radicais semelhantes. E quando eu vou mais a fundo, analisar mais a fundo, eu noto que os radicais, no caso que o radicando de cada um, os radicandos, eles também são o quê? São iguais, ó. Então isso quer dizer que eu tenho radicais semelhantes, que é aqueles que os índices e os radicandos, eles são iguais. Tudo bem? Então nesse caso, eu tenho exemplos claros que nós temos radicais semelhantes. Continuando a ideia, olha a letra B. Eu tenho no primeiro caso aqui, nesse caso aqui, ó, uma raiz quadrada, né? Lembrando que quando não aparece o índice, o valor do índice aqui significa que é 2 aqui, tá? Da raiz de quê? De 5, né? A mesma coisa acontece aqui, ó. Então, notem que eu tenho índices iguais, tá? Ó, notem que os índices são iguais. E notem também que os radicandos, eles são iguais também, tá? Ó,
radicando 5 e radicando 5. Então, são dois casos claros que nós temos radicais semelhantes. Essa é a ideia de radicais semelhantes. E quando é que eu não tenho radicais semelhantes? Veja aqui, ó. Não são radicais semelhantes. Quais? Veja o primeiro caso. Olha esses dois radicais aqui. Observa que o índice do primeiro radical é 3 e do segundo é 5. Note que o radicando do primeiro é 2 e o do segundo também é 2. Observe que os radicandos, eles são iguais, mas os índices, eles não são iguais. Então, isso quer dizer que eles não são semelhantes. Por quê? Porque os índices, eles não são iguais, eles são diferentes, certo? Primeiro caso. Então, observe o seguinte. Para ser semelhantes os radicais, eles precisam ser iguais, iguais, iguais. Índices com o índice do outro radical e radicando com o radicando do outro radical. Tem que ter essas duas condições. Se uma das duas não forem satisfeitas, automaticamente nós não temos radicais semelhantes, logo não poderemos somar nem subtrair, tá? Então vejamos aqui. Então, nesse caso, os índices eles estão sendo diferentes. Olha o segundo caso. Agora eu inverti a ideia. Notem que os índices eles são iguais, ó. E o que é que são diferentes? Os radicandos. Então, nós temos mais um exemplo de que não são o quê? Não são radicais semelhantes, visto que os radicandos eles não são iguais. Mesmo que os índices eles sejam iguais, mas precisa que também os radicandos eles sejam iguais, tá? Então, o segundo caso de que não são radicais semelhantes. E por último, tudo, nem índice, nem radicando são iguais. Notem aqui que o índice aqui é 3 e aqui é quanto? 2. Então, ó, são diferentes. Notem também que os radicandos, um é 6, ó, e o outro é 2. São diferentes. Então, nós acabamos de ver 3 casos de não serem semelhantes os radicais, tá? De não são radicais semelhantes. Esses 3 aqui não são radicais semelhantes e esses 2 são radicais semelhantes. Observem que cada um tem que ter índice iguais e radicando iguais, tá certo? Então, vamos continuar. Então, só lembrando, não são semelhantes aqueles que o índice não são iguais ou que os radicandos eles não são iguais, tá? Precisa que essas duas ideias elas sejam colocadas em prática, tá? Elas sejam certas. No caso de índices serem iguais e radicando também serem iguais, tá? Continuando. Vejamos esses dois exemplos aqui. Agora a gente vai fazer a prática da adição e da subtração de radicais, ou seja, somar e subtrair raízes, tá? A primeira coisa que vocês precisam observar, ficarem atentos, é quando aparecer a soma ou a subtração das raízes, vocês precisam ir logo justamente nas raízes, ó, nos radicais, e analisarem esses radicais, tá? Verificando o quê? Índice, será que eu tenho raízes ou radicais que os índices sejam iguais e que também os radicandos sejam iguais? Se eu tiver essas duas condições atendidas, automaticamente eu posso somar ou subtrair. No primeiro caso aqui, ó, eu tenho radicais semelhantes, ó. Raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2. Índice 3 igual ao índice 3, radicando 2 igual ao radicando 2. Então, nessa condição aqui, nós temos radicais semelhantes. Se nós temos radicais semelhantes, a gente pode somar esses radicais. De que maneira? Primeiro, você vai observar que tem sempre um númerozinho ao lado. Nesse caso aqui, tem um número à frente, no caso do lado esquerdo, ou na frente, como vocês queiram entender, do radical. Então, nós vamos somar o número que tiver à frente com o número que tiver à frente do outro radicando. No caso, do outro radical. Ou seja, esse 3, já que eu tenho uma soma aqui, 3 mais
5. Quanto dá? 8. E em seguida, já que os radicais são semelhantes, a gente só repete um deles. Ó. Então fica 8 raiz cúbica de 2. Só reforçando a ideia, a gente observou os radicais se são semelhantes, notamos que sim. Em seguida, a gente viu que era uma adição e a gente somou 3 com 5, dá 8. E como nós temos aqui radicais semelhantes, a gente só repete um radical semelhante. Tá certo? Então, esse é o resultado dessa adição. A mesma coisa acontece no caso 2, que agora vejamos que no caso, veja que isso aqui é uma subtração. Então, isso aqui como é que vai fazer? Novamente, observa os radicais e verifica se eles são semelhantes. Notem que eles são semelhantes, ó. Índice igual ao índice, radicando igual ao radicando, tá? Então, se são semelhantes, a gente vai fazer primeiro a subtração, tá? 15 menos 2, que dá quanto? Isso, que dá 13. E repete o radical semelhante, que é raiz quinta de 7. Pronto, só isso. Então, quando tiver soma ou subtração, vocês precisam analisar os radicais antes de fazerem qualquer conta, tá? Depois de analisar os radicais, se verificando que eles são semelhantes, é só fazer nas continhas. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para uma situação que pode ser que aconteça, tá? Vamos imaginar que eu tenho esse exemplo aqui, ó. 2 raiz quadrada de 3 mais 4 raiz quinta de 3 menos 7 raiz quadrada de 3. Se eu tiver essa condição aqui, gente, eu vou ter que mais uma vez olhar para os radicais. E quando eu faço essa análise, eu começo a observar que esse caso aqui não é semelhante a esse aqui, a esse radical. Ó, raiz quadrada de 3 e raiz quinta de 3. Tudo bem que os radicandos eles são iguais, ó. No entanto, o índice daqui, que é 5, não é igual ao daqui, que é 2, tá? E agora, como é que eu faço? Aí eu vou analisar mais a fundo e noto que essa daqui, ó, ela é semelhante, esse radical, ele é semelhante a esse primeiro aqui, ó. Então, se isso acontece, vocês podem manipular, organizando isso aqui, para que os radicais semelhantes fiquem próximos um do outro. Então, irá ficar assim, ó. 2 raiz de 3, traz esse radical para cá, menos 7 raiz quadrada de 3, e repete esse que não tem nenhum outro semelhante a ele. Então, mais, ele fica sozinho. 4 raiz quinta de 3. Fez essa organização, agora é só resolver essa partezinha aqui, ó. Já que eles são semelhantes aos radicais, a gente vai fazer 2 menos 7, que vai dar menos 5, né? E repete o radical semelhante, que é o raiz quadrada de 3. Já que eu não tenho mais nada além desse aqui, a gente só repete, ó. 4 raiz quinta de 3. Tá certo? Então, a ideia é essa. Se vocês tiverem uma expressão que tiverem muitos radicais e tiverem distantes os radicais semelhantes, vocês manipulam organizando, colocando os semelhantes próximos um do outro, tá? Então, continuando a ideia, uma coisa importante que a gente precisa citar aqui. Veja só. Quando eu tenho 3 raiz cúbica de 2, isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse radical aqui,
está se repetindo quantas vezes somando? 3 vezes. Ó. Observa que 3 raiz cúbica de 2 quer dizer que o radical com o índice 3 radicando 2 é somado quantas vezes? 3 vezes. Ó. Por isso que nós temos 3 raiz cúbica de 2, tá? Ó. É como se aqui tivesse o número 1. A mesma coisa acontece para quando nós temos o número 2. E assim segue a ideia. 2 raiz quinta de 2. Então, isso quer dizer que esse radical aqui irá ser somado quantas vezes? 2 vezes. Ó. Raiz quinta de 2 mais raiz quinta de 2, que dá 2 raiz quinta de 2. Agora eu queria chamar a atenção de vocês para isso aqui. Ó. Para essa parte aqui. 1 raiz quadrada de 3, isso aqui, ele só se repete uma vez, né? Então, notem, chamando a atenção de vocês para essa parte, notem que nas contas que iremos realizar, esse 1, ele não vai aparecer ao lado do radical. Então, mas mesmo assim, eu preciso entender que aqui eu tenho o número 1 aqui ao lado desse radical, tá certo? Então, só recapitulando, se caso não venha nenhum valor ao lado do radical, significa dizer que nós temos o número 1 ao lado do radical. Perfeito? Então, continuando a ideia. Agora tem esse terceiro caso aqui. Notem aí que aparentemente, olhando assim a grosso modo, a gente só nota que o quê? Que os índices dos 3 casos, dos 3 radicais, eles são iguais. Ó, raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada. Então, quer dizer que o índice aqui é 2, tá? Só que quando eu olho para os números de dentro, que é o que a gente chama de radicando, são todos diferentes. Ah, Henrique, então isso quer dizer que a gente não vai poder nem somar nem subtrair. Calma. Quando vocês tiverem situações claras que não dá para fatorar, quando tiver esses números assim, ó, esses números grandes, assim, um valor um pouco maior, tentem fatorar ele para ver se existe alguma possibilidade para fazer essa fatoração. Porque em muitas situações dessas, a gente vai precisar fatorar para depois a gente concluir se vai ter radicais semelhantes ou não, tá certo? Então, vamos fatorar cada um desses casos aqui. Vamos fatorar o 48. Então, veja só. Fatorar o 48 é, só lembrando, decomposição em fatores primos, tá? E, mais uma vez, eu gosto de colocar aquela sequência, ó. Começa pelo 2, depois pelo 3, depois pelo 5. Fatoração, decomposição em fatores primos, tá? Então, eu vou começar pelo 2. Se não der pelo 2, aí parte para o 3. Se não der pelo 3, aí parte para o 5. Se não der para o 5, parte para o 7 e assim segue a ideia, tá? Mas como eu sei que esse 48, ele é um número par, então todo número par é divisível por quanto? Por 2. Então, 48 dividido dá para 2. Então, vou colocar o 2 do lado direito da barrinha, ó. E daí vou dividir o 48 para esse 2 aqui, ó. Fazendo a divisão, o resultado eu vou colocar do lado esquerdo. Então, só recapitulando. O número que der para dividir, eu coloco do lado direito dessa barrinha preta aqui. O resultado da divisão eu coloco do lado esquerdo da barrinha. Então, 48 dividido para 2, o resultado dá quanto? Dá 24. Então, olha que eu coloquei do lado esquerdo. 24 dá para quanto? Eu sei que é um número par, então logo dá por 2. Coloco o 2 do lado direito. E assim segue a ideia, tá? Então, 24 para 2 dá 12. O 12, mais uma vez, eu sei que dá por 2, porque é um número par. Então, 12 dividido para 2 dá 6. E 6 também dá por 2, que dá 3. Ó, 6 por 2, que dá 3. O 3, ele não dá mais pelo esse 2. Então, o que é que faz? Já pula para o 3, que eu sei que ele dá para dividir por ele mesmo, tá? Então, 3 dividido para 3, resultado é 1. Chegou no 1, para... E aí, como eu sei que eu peguei esse 48, fiz a decomposição dele, se você pegar todos esses números aqui e multiplicar, você vai encontrar 48. Então, veja só. Então, a decomposição é fazer o quê?
É pegar um número e decompor ele em fatores primos para que o produto, ou seja, a multiplicação deles, dê quanto? Dê 48, tá certo? Então, veja aqui, ó. Depois de ter falado isso, de ter feito isso, note que eu tenho um produto de fatores aqui. Uma parte, eles são iguais e outra não. Então, lembrem que quando eu tenho um produto de fatores iguais, eu posso transformar isso em potência. E lembrando também que, nesse caso aqui, eu posso manipular esse produto de fatores iguais para transformar em potência, para uma potência que eu vou utilizar para resolver isso aqui. Por exemplo, no vídeo anterior, quando a gente falou sobre manipular radicais, a gente observou que toda vez que eu fatorar um valor, o radicando, eu vou olhar para o índice. Quanto é o índice aqui? O índice é 2. Então, eu vou transformar o produto de fatores iguais em potências que o expoente ele seja 2. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, aqui eu tenho 2, 2, 2, 2, 4 vezes. Então, para mim transformar essa potência aqui, para mim manipular isso aqui, para mim usá-la nos cálculos aqui, que vai me ajudar, o que eu faço? Ora, se eu quero que uma potência tenha o expoente 2, para uma potência ter expoente 2, precisa que acontecer o quê? 1 vezes 1. A base é 1. Quantas vezes se repetiu? 2 vezes. Então, 1 vezes 1 é igual a 1 ao quadrado. Se eu pegar 5 vezes 5, forma de potência vai ficar 5 ao quadrado, e assim segue a ideia. Então, nesses casos aqui, eu só preciso de uma multiplicação de dois termos, que no caso, 2 vezes 2, e aí eu consigo transformar em uma potência que o expoente seja 2. Por que o expoente tem que ser 2? Porque o meu objetivo aqui é encontrar o quê? A potência igual ao índice, para depois usar uma propriedade que vai facilitar a nossa vida. Mas vamos com calma. Então, veja só. Então, aqui, eu vou usar esses dois aqui, essa multiplicação desses dois valores aqui. Então, vou ter uma potência de 2 elevado a 2. Noto também que aqui, posso fazer a mesma coisa, que também vou ter uma potência de 2 elevado a 2. Depois, noto que isso aqui não tem como fazer nada, então eu vou só repetir ele. Então, isso aqui, tudo isso aqui, a gente vai substituir por quanto? Pelo 48 ali, tá? Mas antes, vamos fatorar o restante dos valores, que é o 32 e o 300. Se você sentir um pouquinho de dificuldade, nesse momento você dá uma pausa no vídeo e tenta fatorar o 32 e o 300, tá certo? Dá uma pausazinha, faz um rascunho da fatoração e depois aperta play no vídeo para ver se você conseguiu realizar as fatorações de forma correta, tá? Então, fatorando o 32 do mesmo modo, a gente vai ter o seguinte, ó. 32, mais uma vez o 32 dá por 2, né, porque é o número par, que o resultado dá 16, que 16 dá por 2, que o resultado dá 8, o 8 dá por 2, que dá 4, 4 novamente dá por 2, que dá 2, que dá por 2, que dá 1, tá certo? Seguindo a mesma ideia, o produto, ó. Então, aqui eu tenho um produto de números 2, posso transformar aqui em potências, com o objetivo que a potência tem um expoente quanto? 2, né? Porque aqui a raiz é quadrada de 32, tá? Então, eu vou ter o seguinte, ó. Pego esses dois aqui, transformo em uma potência, 2 elevado a 2. Pego esses dois aqui, transformo em uma potência. Como esse último 2 aqui não tem como transformar em potência, a gente só repete, tá? Mesma coisa a gente vai fazer com o 300, ó. 300 dá por 2, que dá quanto? Que dá 150, 150 é um número par, dá por 2, ó. Dá 75. 75 dá por 3, que dá 25. 25 dá por 5, que dá 5. Que dá por 5, que dá 1, tá? Fiz um pouco mais rápido, porque eu segue o mesmo padrão, tá? Então, isso aqui vai ficar esse produto aqui. E aí, a gente faz simplesmente as transformações em potência. Então, isso aqui vai ficar 2 elevado a 2. E aquele de lá, e repete
É 5 elevado a 2, né? E repete o 3, que só tem ele. Perfeito? Então, agora eu vou substituir todos esses casos aqui, ó. Todos eles aqui, eu vou substituir nos respectivos valores lá nos radicais, tá? Então, esse primeiro caso aqui, que é o 48, então esse aqui, ó, eu vou substituir pelo 48, tá certo? Então, vai ficar o quê, ó? Vai ficar a raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 3. A mesma coisa acontece para o 32. Esse aqui, vou substituir aqui e vai ficar dessa maneira. E o 300 vai ficar desse jeito aqui. Beleza? Então, até um ponto, a gente só fez o quê? Fatorar. Veja só, pessoal. Depois de ter fatorado, agora, vou colocar lá na frente, tá? Ó, depois de ter fatorado, a gente vai precisar resolver isso aqui. Isso aqui, a gente tem propriedades que nos ajudam a resolver isso, tá? Isso aqui é um produto, é o radicando, é um produto, né? Então, a gente pode transformar no produto dos radicais, ou seja, ficar dessa maneira aqui, ó. Propriedade. Isso aqui a gente usa pela propriedade que diz que o radicando ele é produto, tá? Formado pelo produto, tal. Então, veja só. Vai ficar assim, ó. Se fosse para usar a propriedade, cada termozinho desse dentro da raiz, que é o que a gente chama de radicando, cada radicando desse é como se fosse desmembrar e cada um ficar dentro do seu próprio radical com o próprio índice, tá? Ó, por exemplo, observa aqui que a gente desmembrou e colocou cada um na sua própria raiz e todos com o mesmo índice, que é o índice que estava aqui, ó. Tá certo? E aí depois a gente iria usar uma propriedade que diz o seguinte, ó, se aqui, como aqui, ó, o índice é uma raiz quadrada, isso quer dizer que eu tenho o valor quanto aqui? O valor 2. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. Que veio de onde esse índice? Que veio dessa raiz inicial aqui. Depois a gente usou a propriedade para fazer esse desmembramento aqui, tornando o produto dos radicais. Agora, olha só. Depois de ter feito isso, tem uma outra propriedade dos radicais que diz que quando o índice for igual ao expoente do radicando, quando o radicando for uma potência, e o expoente for igual ao índice, a gente pode cortar, tá certo? Então, eu posso cortar esse 2 do índice com esse 2 do radicando. Então, extraímos esse 2 aqui, ó, extraímos ele. Mesma coisa acontece com esse outro, ó. Cortamos esse índice 2 com esse expoente 2. Extraímos esse 2 aqui de dentro da raiz. Só que aqui eu não tenho como fazer a aplicação. Então, não tenho como extrair o 3. Então, ele permanece dentro da raiz. Então, por último, é só multiplicar esses dois aqui, ó. Que dá quanto? Que dá 4. E repete a raiz quadrada de 3. Tá certo? Ah, Henrique, não tem não, nada melhor não, velho. Não tem uma dica não? Tem. Tem um processo mais fácil, mais rápido para se fazer. Já sabendo dessa propriedade, tem uma dica. Veja só. Como eu já sei dessa propriedade, e eu sei que esses aqui, ó, que estão como potência, e os expoentes deles estão sendo igual a esse índice, eu sei que, mesmo eu querendo usar a propriedade, lá no final eles vão ser extraídos dentro da raiz. Não é assim? Então, isso quer dizer o quê? Que eu posso simplesmente retirar eles da raiz, um por vez, tá? Para vocês poderem, vou fazer um por vez para vocês poderem entender. Vai ficar assim, ó. Vou cortar esse 2 aqui com esse índice aqui. E quem vai ser extraído da raiz? Esse 2. A mesma coisa eu vou fazer com ele. Aí você pode estar dizendo, olha, Henrique, já foi cortado esse índice aqui, mas isso aqui é uma forma mais fácil da gente extrair. Porque se eu não quiser fazer desse modo que a gente está fazendo pela dica, a gente vai ter que fazer todo esse processozinho aqui da propriedade. Então, fez isso aqui uma vez, eu sei que eu vou ter que fazer novamente, só que agora, com esse aqui, ó, cortei
esse expoente 2 com isso aqui. Então, esse aqui sai da raiz, extraímos o 2 da raiz. Como aqui não temos como extrair o 3, deixamos ele dentro da raiz. E, mais uma vez, é só multiplicar 2 vezes 2, que dá 4, raiz quadrada de 3. Então, note que a gente pulou um passo aqui, né? Ah, mas isso aqui é muito besteira, Henrique. Pular é um passo só? É. Esse caso aqui específico, só pulamos um. Olha isso aqui, ó. Quantos casos? Nós vamos pular 3 passos bem rápido com essa ideia, tá certo? Eu vou usar a dica para resolver esses casos aqui, perfeito? Mas se vocês não quiserem, pode fazer o passo a passo, que é esse modo aqui. Tudo bem? Tudo tranquilo até aí? Então vamos lá. Continuando a ideia, eu vou aplicar a dica. Então, ó, corto o índice com esse 2, quem é que extraímos da raiz? Esse 2 aqui, a da base, né? Mesma coisa vou fazer com isso aqui, ó. Note mais uma vez que isso aqui era igual ao índice. Então, corta e corta. Sobra isso aqui, extraímos da raiz. Como esse caso aqui não tem como extrair, a gente só repete. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui com esses outros 2 casos. Vou cortar esse 2, repete o mais, ó. O índice corta com o expoente, vou extrair quem? O 2. Novamente, o índice corta com o expoente, extraímos esse outro 2. E esse aqui, não tem como extrair, só repete, tá? Mais uma vez, repete a extensão de menos aqui e faz a mesma coisa aqui, ó. Então, veja só, menos, vou cortar esse índice com o expoente, quem é que extraímos da raiz? O 2. Eu vou já de cara manipular, como eu quero extrair, né, como vai sair esse daqui da raiz, ó, corto esse 2 com o índice, vai sair o 5, então eu vou colocar ele primeiro, tá? Ó, vezes 5. Como esse 3 não vai ser extraído da raiz, eu vou só repetir. Beleza? Então, olha que foi muito mais rápido do que fazendo passo a passo. Tá dando para entender, pessoal, isso aqui? Então, vamos continuar, tá? Espero que esteja tudo tranquilo aí. E agora é só fazer as multiplicações. Então, aqui, vou multiplicar 2 vezes 2 e repetir a raiz, tá? Vai ficar 4, raiz quadrada de 3. Mais, multiplica novamente aqui, ó. Vai ficar 4, raiz quadrada de 2. Repete o menos e mais uma vez faz a multiplicação aqui, ó. 2 vezes 5, 10, raiz quadrada de 3. Notem aqui que para a gente ter ter uma visão melhor das coisas, eu vou tirar esses pontinhos de vezes, tá? É só questão de notação, só questão de escrita. Fica melhor, tá? Então vai ficar assim, ó. 4 raiz de 3. Olha que eu vou tirar todos os pontinhos de vezes, tá? Ó, tirei esse aqui e esse aqui, tá certo? Não muda nada não, tá, gente? Aqui é só para vocês terem um entendimento, para ter uma notação escrita melhor. Agora, olha só. Nesses casos aqui, agora sim, ó, olha que a gente fez a fatoração, desenvolveu a fatoração, aplicamos as propriedades e encontramos agora radicais simplificados. Tá? Aqui eles não estavam simplificados, agora eles estão. Só que eu preciso ir mais além, eu posso simplificar mais. Como? Notem aqui, verifiquem se tem radicais semelhantes. Claro, esse radical raiz quadrada de 3 não é semelhante a esse. Ele é semelhante a qual? A esse aqui, não é? Então, eu vou vou manipular, organizando isso, colocando quem tem radical semelhante com quem tem, no caso, os radicais semelhantes juntos. Então, vai ficar assim, ó. Vou repetir esse aqui. E vou trazer esse menos 10 raiz quadrada de 2 para próximo do 4 raiz de 3. Então, menos 10 raiz quadrada de 3. Notem, mais uma vez, que eu repeti esse e trouxe esse aqui, ó, para perto do 4 raiz quadrada de 3. Por quê? Porque os radicais, eles são semelhantes, ó. E agora é só repetir isso aqui, ó. Mais 4 raiz quadrada de 2. Tranquilo? Pronto, feito isso, agora eu faço a minha continha aqui, já que esses aqui, ó, esses 2 casos aqui. Já que esses 2 casos aqui são radicais semelhantes,
O que é que eu vou fazer? Vou pegar 4 menos 10, que dá quanto? Menos 7, né? Ó, o 10 está negativo, então é como se eu estivesse devendo 10. O 4 está positivo, tenho 4 em mãos. Então, ora, se eu estou devendo 10 e tenho 4 em mãos, quando eu vou pagar, ainda fico devendo quanto? 7. Tá? Ou pode ir pelaquela regrinha que os sinais aqui são diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior valor. Tá? E depois de fazer essa subtração, agora a gente vai fazer o quê? Só repetir o radical semelhante. Repete aqui. Como aqui não tem nenhuma operação para ser feita aqui, a gente repete o mais e repete o 4 raiz de 2. Então, isso aqui não tem mais nada para ser feito, a gente não pode somar, porque os radicais eles são o quê? São diferentes, não são semelhantes, tá? Então, parou por aqui, fechou essa ideia aqui. Então, recapitulando a ideia, quando vocês tiverem radicais, tentem fatorar para simplificar, para depois verificar se existem radicais semelhantes para vocês fazerem as operações de soma e de subtração. Beleza? Então, deixarei para vocês o exercício de fixação. Vocês respondam. Tá? Se chegou nesse momento com alguma dúvida, antes de ir para o exercício, volta ao vídeo e rever novamente, rever esse vídeo, observando as dúvidas, para depois ir para o exercício de fixação, tá certo? Então, esse exercício de fixação são essas 4 letrinhas, tá? Em seguida, vai ter o gabarito, só que aí, antes de ver o gabarito, é interessante que vocês respondam essa questão, dá um pause no vídeo, começa a tentar resolver essas questões, e em seguida, quando você finalizar as 4 questões, as 4 letras, você vai ver o gabarito, que eu vou colocar aqui no finalzinho do vídeo, tá certo? Valeu, pessoal. Foi um prazer. Boa aula para vocês, tá?